Oi, gente, boa noite, tudo bom? De tirar o óculos aqui. Tem que lembrar sempre que me pediram para fazer sem óculos por causa do reflexo. Eu tô aqui alguns dias para fazer esse vídeo para vocês, é o terceiro vídeo. Meu nome é Ana Paula Goldbar, para quem não me conhece. Adoro política, tô aqui tentando botar um pouquinho para fora as coisas que eu ouço, que eu absorvo. E dentro das pautas que eu falei no último vídeo, que talvez eu fosse trazer para vocês, hoje eu escolhi a fake news. Por que eu escolhi a fake news hoje? Porque o presidente Bolsonaro hoje fez uma coisa maravilhosa. Ele finalmente tomou uma atitude para defender quem defende o governo. Ele entrou com uma ação de inconstitucionalidade em relação aos atos do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, que mandou bloquear contas no Twitter de alguns grandes blogueiros, alguns grandes jornalistas da imprensa livre e algumas outras pessoas que apoiam ele e que tem bastante seguidor. E por que eu trouxe a fake news? Ela, a princípio, ela tem uma tradução de palavra do termo, seria notícia falsa. Você dar notícias falsas, mas emitir opinião não é dar notícia. E aqui no Brasil, a fake news ela passou a ter essa conotação de opinião. Se você dá uma opinião que seja a favor do presidente, que seja para expor a verdade em relação a algumas situações que têm acontecido de Lava Jato, em relação à oposição, em relação a alguns congressistas que estão envolvidos na Lava Jato. Você reclamar dos ministros do Supremo Tribunal Federal emitindo a sua opinião, significa que você está fazendo fake news. Você está falando uma coisa falsa. Porque eles acham, supostamente, que você pode influenciar, que a sua palavra é um poder de Deus e tem influência sobre as pessoas que leem. Acho que não, porque se você parar para pensar, quem ouve o pessoal da direita falando é o pessoal da direita, e quem ouve o pessoal da esquerda é o pessoal da esquerda. A não ser que você seja um jornalista ou que você seja uma pessoa, um blogueiro, um vlogueiro, desses mais intensos em relação a dar suas opiniões e a comentar o que está acontecendo, e aí você vai ouvir o que o outro lado fala para trazer, e aí também traz um pouquinho de notícia, ou então você fala e comenta, na verdade eu vi aquilo, e acho isso. Então essas pessoas são poucas que vêm do outro lado. E o pessoal da esquerda não vê o que é do pessoal da direita. Por exemplo, acho que ninguém de esquerda vai querer ver um vídeo meu. Como eu não gostaria de ficar vendo, porque vai dando aquela coisa, meu Deus, essa pessoa está falando coisas tão erradas, tão em desacordo. E é isso que... Só que esse desacordo ele só está valendo para um lado, ele só está valendo para quem apoia o presidente. A gente está num país que é o único país do mundo onde você apoiar o presidente é crime. Onde você falar sobre crimes que já estão sendo, inclusive, julgados, ou atitudes de pessoas que poderiam estar julgando esses crimes, mas não estão julgando, ou estão deixando para lá, ou dos nossos parlamentares que não estão apoiando ou que estão sendo radicalmente contra e atrapalhando o governo com certas atitudes, você falar isso passou a ser fake news. Você vê que as coisas estão acontecendo. E qual é a importância da censura? Porque isso virou uma censura. A fake news virou uma censura muito importante para o âmbito da derrubada do presidente. Foi uma forma como o presidente é uma pessoa ilibada e que não se encontra nada. Olha, até rachadinha de filho encontraram, mas não encontraram nada do presidente. Como não se encontra nada em relação ao presidente, resolveu-se falar que ele se elegeu por mentiras, por convencer as pessoas de mentiras. Convenceu pessoas de mentiras, quer dizer, se eu na campanha eleitoral de 2018 falasse que Bolsonaro
que eu ia votar no Bolsonaro, porque se eu fosse votar no PT, o PT roubou, o PT roubou, não, o PT não roubou, então isso é fake news. Se eu fosse falar que o pessoal de São Paulo considera o Haddad o pior prefeito, não posso falar. Então tudo isso foi fake news. Se você começa a falar do Lava Jato, olha, essas pessoas que estão ali do outro lado, né, que são opositoras, adversárias da campanha, estão na Lava Jato. Se a gente fosse falar que o Lula não ia poder se candidatar, era fake news. E ele não podia se candidatar e sabia disso. Quer dizer, mais fake news que ele fez tentando convencer os eleitores do PT que ele ia se candidatar, sabendo que não podia. Então, eles separaram quem é a favor e quem é contra. Como democraticamente Bolsonaro foi eleito, 57, quase 58 milhões de votos, eles não aceitaram, porque eles são tão democráticos que eles não aceitam as eleições, não aceitam o resultado das eleições. Eles são tão democráticos que assim que acabou as eleições, eles começaram a falar, a conspirar para derrubar o governo. Então uma live, um vídeo, uma conferência, um Zoom, sei lá, qualquer outra plataforma que faça conferência com várias pessoas, sei lá, que tenha 1000 pessoas batendo papo e que seja para o mundo inteiro e que fale que tem que derrubar o presidente, que estão fazendo que ali eles façam uma conspiração contra o governo federal da República Federativa do Brasil, eles não estão fazendo fake news. Se eles falarem ali que eles têm que matar, que eles queriam que o presidente morresse, eles não estão fazendo fake news. Mas se eu chegar aqui e falar que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão rasgando a Constituição, eu estou fazendo fake news. É só um exemplo, tá? Viu? Eu tenho que me explicar que eu estou dando um exemplo. Se eu falar que eles estão rasgando a Constituição, que, por exemplo, o Bolsonaro tinha todo o direito de expulsar o pessoal da Embaixada da Venezuela, porque o Brasil não tem mais representação na Venezuela, e quem está aqui são pessoas que são ligadas a Maduro, e o Brasil não reconhece o Maduro como presidente, mas o Supremo Tribunal Federal disse que o Bolsonaro não podia fazer isso, né? Essa coisa de... Se a gente começa a acusar ou falar que a gente viu acontecer um fato que entre na seara, que use o nome Supremo Tribunal Federal, passa a ser fake news. Então eu estou emitindo minha opinião. Eu não posso ser censurada por emitir uma opinião. O artigo 5º da Constituição, cláusula pétrea, aquela cláusula que não pode ser mudada, não existe PEC para isso, tá aí. E eles estão, é liberdade de expressão. E é isso que hoje o nosso presidente passou a tentar resgatar. E eu espero que esses ministros, que infelizmente são eles que vão julgar isso, entendam. A CPMI das fake news só foi baseada em fake news. Ela foi baseada em notícias que a pessoa que fez isso está presa. E que ele que fez as fake news todas em relação às eleições. Mas não parou as fake news. E essa CPMI das fake news foi o que gerou a lei da censura, a lei da mordaça, que está aí para ser julgada, que já passou no Senado. Não pode passar no Congresso. É o que gerou todo o processo do Alexandre de Moraes. Se alguém ameaçou a família dele, se alguém ameaçou a família de qualquer um dos ministros, se alguém desejou a morte deles, se alguém falou mal deles, que seja processado por infâmia, por calúnia, por injúria e por ameaça à vida. Existem já esses crimes, agora fake news não existe. Então tudo isso é para derrubar. Juntando, se eles conseguirem fazer que isso vire uma verdade, eles conseguem levar esse processo para o TSE, que o ministro Barroso já pediu. Lá são 7 juízes no Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, dos 7 juízes, 3 são do STF, do Superior Tribunal Federal. Eles precisam de 4 votos para conseguir qualquer coisa, e eles já têm o 4º voto, porque eles conseguiram, com 4 votos, desarquivar processo que já estava arquivado em relação às eleições de 2018, que já foi arquivado porque não tinha base para processar o Bolsonaro por fake news, que ele ganhou fazendo fake news. Então eles arquivaram. Se eles juntam
Porque hoje virou assim, fake news virou o que os juízes, os ministros do STF querem que seja. Então, se eles resolverem, eles já têm os 4 votos, eles de um dia para o outro, não tem impeachment, não tem nada, não tem 60 dias, não tem 6 meses, não tem nada, é de um dia para o outro. O Barroso coloca em votação, ele puxa essas, como chama? Essas provas do STF, da CPMI, das fake news, pro TSE, ele vota e de um dia para o outro eles caçam a chapa. De um processo que já tinha sido arquivado, eles desarquivaram, não tinha sido arquivado porque não tinha mais prova. 2 anos depois. Então, a fake news virou censura. Nos anos 70, os deputados foi quando fez o foro privilegiado, ou acho que foi no final do militarismo, para poder falar, para a oposição poder falar sem ser censurada. Então os políticos podiam falar. E os nossos políticos estão sendo censurados. Com o mensalão, com o petrolão, nenhum dos políticos teve sigilo de conta quebrado. Nenhum dos políticos foi cerceado no direito de falar. Nenhum. E agora só os apoiadores do presidente, porque estão defendendo o presidente, porque estão defendendo os jornalistas da mídia livre, porque estão defendendo blogueiros, porque estão defendendo as pessoas de bem. Então, todos que estão defendendo, tanto os políticos quanto esses, os políticos defendem esses e esses defendem a todos nós, os políticos defendem a todos nós, os poucos políticos bolsonaristas. Então, a importância hoje de falar sobre fake news é lembrar da censura, é lembrar que a censura, a gente não pode ocorrer, a gente vive numa república federativa do Brasil, a gente vive num país livre. A gente não está na China, a gente não está na antiga União Soviética, a gente não está em Cuba, a gente não está na Venezuela. A gente pode falar, a gente tem que botar para fora. E eles não têm nada contra o presidente. Imagina você derrubar um presidente que não roubou 1 centavo, derrubar um presidente que botou obras adiante, que terminou obras totalmente inacabadas, ficaram 10 anos para acabar, que levou água para o norte e para o nordeste, que levou, que estendeu as rodovias, que pavimentou a Transamazônica, que está fazendo um bem danado para a sociedade, que aumentou, que está batendo recordes na nossa agropecuária, gente, desculpa. Às vezes é meio trava-língua, assim, quero falar muito e acabo me enrolando nas palavras. É isso que a oposição não quer. Democracia é o que a gente faz, é poder falar. Sou contra falarem mal, sou contra xingar. Você não vence. A torcida boa é aquela que torce pelo seu time, não é aquela que perde tempo falando mal do outro. Então eu sou contra as pessoas que xingam, que desejam morte, que querem acabar, que querem fazer coisas erradas. Mas se você está aqui para falar bem, ou para expor e falar que tem processo da Lava Jato, que fulano, ciclano está no processo da Lava Jato, ou que foi beneficiado pela segunda instância e está livre, isso eu não estou falando mal de ninguém, né? Eu estou expondo fatos. Então você pode expor fatos sim, você não pode falar mal. Agora, se houver censura, nem aqui nem ali. Porque se você fizer alguma coisa numa live, eu vou repetir, que fale sobre uma conspiração contra o governo federal, você vai ser aplaudido pela justiça brasileira. E você não vai ser censurado. E aí como o pessoal fala, 2 pesos, 2 medidas. Não, é 1 peso e 2 medidas. É a mesma atitude pesada de 2 formas diferentes. 1 peso, 2 medidas. Virou mania nacional falar 2 pesos e 2 medidas, não é errado, que está errado. Então são pessoas falando, omitindo opiniões, só que sendo julgadas de formas diferentes. Fake news virou censura. Fake news, emitir opinião a favor do presidente, emitir opinião falando sobre fatos, sobre
processos de Lava Jato, sobre criminosos, sobre bandidos. E aí a gente só fala dos nomes das pessoas que já foram julgadas. Eu não vou nem falar nome, mas quem já foi julgado, quem já tem mais do que provas. Toda uma situação que está parada, porque quando chega no STF não tem mais prova, porque já está provado, né? O que vai se discutir ali não é isso. Então, você não está falando mentira nenhuma. Você não está... Então, emitir opinião. Lembrem, fake news, hoje em dia, é emitir opinião. E eu vou continuar emitindo a minha opinião. Eu quero que todo mundo continue podendo emitir opinião. E que sejam justos, que os nossos ministros sejam justos ao receber o processo, porque com certeza vão abrir inquérito sobre essa inconstitucionalidade e isso vai adiante e a gente vai conseguir se livrar disso. O TSE não pode julgar o presidente por esses processos que já estão... que quem começou isso de fake news está preso. Está preso. Quem inventou tudo isso está preso. Ele sim fez uma fake news das piores. Um peso e duas medidas. E nessa hora espero que lembrem que tudo que deu base, quer dizer, o cara estando preso, derruba a CPI das fake news, derruba os processos no STF e derruba o processo do TSE. Eu continuo aqui, eu volto para falar outras coisas. Vou tentar não dar tanto espaço entre um vídeo e o outro, vou tentar ser mais frequente, porque acaba que eu fico com muita coisa para falar e eu misturo, são várias ideias na minha cabeça. Se vocês puderem curtir meu vídeo, se vocês puderem compartilhar, se inscrever nesse meu canal novo do YouTube, eu agradeço a vocês. Que eu sou mais uma voz que estou começando como uma gotinha no mar, no oceano aí e tô torcendo pra gente ir pra frente, gente. É isso que eu quero. Vamos torcer aí pra nossa, tá? Beijos a todos. Boa noite.